Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série, eu sou o Luke e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês várias informações sobre a chegada do HBO Max por aqui, catálogo, tirar várias dúvidas que vocês mandaram no Instagram e mostrar para vocês como é que tá funcionando o site, o aplicativo e espelhamento na TV e todas essas coisas que são importantes para você tomar a decisão de assinar ou não. Vou falar também se tá travando, se não tá travando e do desconto que tá tendo também de 50% da mensalidade. Vou falar tudo isso com detalhes ao decorrer desse vídeo, então fica até o final, já deixa seu like, já se inscreve e rapidinho, antes de começar a mostrar o site para vocês, o que é o HBO Max? Resumidamente, é um streaming da Warner Media, que é um grupo, né, um conglomerado ali de várias marcas, como Warner Channel, Warner Brothers, HBO, Cartoon Network, DC Comics. São várias coisas que pertencem à Warner Media e eles criaram esse streaming, que pra mim seria muito melhor se chamar Warner Media, que é o nome da empresa mesmo, do que HBO Max, porque HBO Max ficou muito vinculado ao HBO, e a gente acaba confundindo com HBO Go, mas são duas coisas completamente diferentes. HBO Go só tinha produções de HBO. HBO Max vai ter as produções de HBO, mas vai ter coisas da Warner, DC, Cartoon Network, coisas originais, que eu já tinha falado aqui e que eu vou falar pra vocês durante todo esse vídeo. Então, o HBO Max não é HBO Go, não é um streaming da HBO, é um streaming da Warner que possui HBO dentro dele. Entenderam? E esse novo streaming tá chegando aqui no Brasil com muita coisa legal pra gente, com valores bem acessíveis e um site, um aplicativo muito bacana e muito intuitivo de usar também. E eu vou começar a falar de tudo isso pra vocês agora. Vocês já estão vendo aí na tela. Assim que você entra no site da HBO Max, que é o hbomax.com, ele já te dá essa cara aqui, já tá falando do desconto, que eu já vou falar com detalhes daqui a pouco pra vocês, e já mostra um pouquinho do conteúdo que a gente pode encontrar por lá. E aí, já fiz a minha assinatura na semana passada, já estou usando há uma semana, basicamente só pra assistir Friends, mas já estou usando há uma semana e consigo dar um pouco mais de detalhes pra vocês. Então, quando a gente loga, já tem uma outra janela aqui que está logada com a minha conta, essa é a primeira tela que a gente vê, que são os nossos perfis que a gente criou. Eu criei um para mim, um para Bia, um para os parasitas que eu amo e que usam a minha conta, e um para o Leonardo, que é meu irmão, que é criança, eu criei aqui um perfil infantil para ele. Vocês estão vendo que tem um cadeadinho aí, porque esse perfil dele é travado com uma senha, para ele não conseguir acessar conteúdos que não é para a idade dele, ele tem 12 anos, e ele também não consegue trocar de perfil para um perfil adulto para conseguir acessar essas coisas. Então é uma coisa muito interessante. Nessa tela aqui a gente já consegue criar perfil novo, ou um de adulto ou um de criança. E eu vou mostrar rapidinho para vocês, quando a gente vai criar um de adulto, quais são os avatares que tem para a gente escolher, né, que é uma parte importante. Então a gente coloca aqui começando com um nome, a gente põe uma cor padrão aqui pra gente, que são as cores, né, o gradiente ali, a paleta de cores da HBO Max. A gente consegue ir fazendo uma mudança aí que eu acho bem legal. Dá pra carregar uma foto no seu perfil também, mas eu acho que é mais interessante quando a gente quer colocar um avatar. Mas daqui a pouco eu mostro o avatar pra vocês quando eu for falar do aplicativo, porque o avatar só dá pra escolher por lá, aparentemente. Então depois eu mostro essa parte pra vocês. E a única diferença é quando a gente vai criar um perfil de criança, ele dá aqui a opção para a gente colocar a data de nascimento também, para definir a idade dessa criança e quais os conteúdos que ela pode assistir a partir da idade dela. Né? Criança aqui, 1 mês, 1 ano, não dá para pôr 2000, porque 2000 já é todo mundo adulto, né? Então vamos pôr 2010 aqui. E aí a gente vem para o próximo, e aqui a gente define até quantos anos a gente quer deixar que a criança que vai usar esse perfil assista esses conteúdos. Então a gente pode pôr só conteúdos livres, até 10, 12, 14, 16 ou 18 anos. Como meu irmão tem 12, eu selecionei 12. E aqui ele exige ou não um PIN para poder mudar de perfil. E isso é uma coisa muito legal. Se você logar na TV ou no aplicativo ou até no site com um perfil infantil, sempre que você voltar no site, ele vai entrar direto com o perfil infantil. Se você loga com o perfil de adulto, no computador e na TV, toda vez que você entra de novo no aplicativo ou no site, ele pede para você escolher o perfil de novo. No infantil, ele fica travado ali e só deixa você mudar de perfil para um outro perfil de adulto, se você souber a senha do PIN. Isso é muito interessante. Então vou cancelar aqui e vamos ver agora um pouquinho como é que funciona esse site. Vou entrar pelo meu perfil para mostrar para vocês. Para quem já utiliza streaming, Netflix, Prime Video, não tem muita novidade. O site é bem intuitivo, tem, né, vários campos ali pra gente separar as coisas, tem o Continue Assistindo, tem o Minha Lista, coisas que tem em todos os outros streamings, então não tem muito segredo. Aqui já tá o Continue Assistindo, que vocês estão vendo que só tem coisa de Friends. Aqui tem a Minha Lista, aqui também, até o momento só tem Friends. E aqui tem os favoritos do primeiro final de semana, né? Tem alguns filmes aqui, filmes que amamos, tem várias categorias assim, que vão separando os conteúdos aqui dentro. Tem o que vai chegar em breve, já vou mostrar isso pra vocês também, produções brasileiras. Tá vendo que tem várias categorias aqui pra gente poder dar uma passeada. Dá pra ir por ator e atriz também, o que é bem interessante. E por aí vai, é só ir fuçando, aqui não tem muito segredo. O que a gente tem aqui nas nossas opções?
A gente pode separar só por séries, que pra mim é o que mais me interessa, né? E aí a gente só vê os conteúdos de séries. Dá pra separar só por filmes, claro, que aqui tem um Coringa, inclusive eu quero reassistir, um puta filme, e tem vários outros aqui também. A gente tem a categoria dos originais, que são os originais HBO Max, que só vai aparecer aqui as produções originais. E eu acho que vai aparecer outras produções originais também, ó, HBO, não necessariamente HBO Max, mas é tudo que pertence realmente a eles. E aqui tem umas categorias muito legais que faltam em outros streams também, acho que tem um outro que até tem, mas aqui ele tá muito mais especificado, então tem adicionados recentemente. O que acabou de chegar no catálogo? Então vai mostrar aqui alguns filmes, umas séries que estão saindo do forno, né? E isso é muito legal, porque sempre que a gente quiser procurar novidades, dá para ir direto nessa parte aqui. E tem também o Últimos Dias, que são as produções que estão prestes a sair do catálogo a qualquer momento. Então aqui, ó, Annabelle 3 vai sair a qualquer momento, Beleza Negra, Free Willy 3, A Estrada e etc, etc aqui. E vocês estão vendo que são produções que está com o selo aqui HBO. Então como assim vai sair produções originais deles do catálogo deles, né? Não faz muito sentido. Mas aqui eles estão com o selo original porque eles têm os direitos de exibição. Não necessariamente essas coisas foram produzidas pela HBO. E essa tem a pequena diferença. Tipo Titãs na Netflix, que tá lá como original Netflix, mas não foi eles que produziram. Eles só têm o direito de exibição. Então por isso que tem essa pequena diferença, e aí o direito de exibição uma hora acaba. Essa exclusividade. Aí quando o contrato acaba, eles acabam saindo daqui. Pode ser que volte no futuro, pode ser que não. E temos o Em Breve também, que são coisas que logo logo vão chegar por aqui, como a gente tem aí a nova versão de Gossip Girl, tem o filme do Tom e Jerry e Invocação do Mal 3, A Origem do Demônio, que eu tô suave de assistir isso daí. E com o tempo, conforme tiver outras coisas também pra entrar no catálogo, é aqui que a gente vai conseguir ver. E tem também o Em Alta, né, tudo que a galera tá assistindo por aí mais, ó, a gente vê aqui que nos filmes, Invocação do Mal 2, Annabelle, só os doidos, né, assistindo isso aqui. Eu tô suave. Mulher Maravilha 1984, Sua Lenda, puta filme, enfim. Coisas que estão em alta aqui dos filmes, e tem a categoria aqui das séries também, que tem Friends Reunion, Lovecraft Country, que foi cancelada, inclusive eu fiquei sabendo, foi cancelada não, né? Não terá uma segunda temporada, mas aparentemente teve um final. Não sei se eu tô falando certo. E outras séries aqui também que a galera tem assistido muito durante essa semana aí de lançamento. Então, tem essas categorias que eu achei muito interessante, essa separação, porque facilita bastante pra gente, né? E tem outras opções aqui também mais pra baixo, né, de gêneros, se a gente quiser separar por gêneros, e dos hubs, que eles chamam aqui, que são as marcas principais. As marcas HBO, as marcas originais, as marcas Warner Bros., as marcas da DC e do Cartoon Network. E tem várias outras também que eu vou falar depois. Mas se a gente clicar aqui em HBO, por exemplo, a gente vai ver as produções originais do canal HBO. A gente consegue também separar por filme, ordem alfabética, série, Crianças e Família e documentário. E aqui a gente vai ver tudo que a gente encontrava no HBO Go e que está passando nos canais da HBO, por exemplo. Mas aqui a gente também pode separar pelo HBO Max Originals, que são só as produções originais. Aqui a nova série da Kaley Cuoco, Raised by Wolves, etc. E assim vai. A gente vai pela Warner, pela Cartoon Network também aqui, Rick and Morty, Stargirl e etc. Então, fácil, né? Essa parte é mais para mostrar para você que ainda não assinou como que está sendo separado essas coisas por aqui. E aqui mais pro canto direito aqui em cima, se a gente clicar no nosso perfil, vocês vão ver aí que tem a minha lista, que são as coisas que eu marquei aqui para assistir, para achar com mais facilidade. Tem o Continue Assistindo, que são as coisas onde eu parei. Aí tem a conta, minha assinatura, aqui eu gerencio meus dispositivos também. Então aqui eu já sei os celulares que estão, né, conectando, se eu quiser tirar de alguém, sair de todos os dispositivos. Controle dos pais, para quem é criança, dá para colocar o PIN aqui, notificações, mudar de perfil e etc. Então o site é isso. Ele é bem simples, como eu disse. Para quem já mexe em qualquer outro site de streaming, é fácil de mexer nesse aqui também. Ele é muito intuitivo para a gente encontrar as coisas e tem um campo de pesquisa que é muito bom se a gente comparar com Prime Video e Globoplay, por exemplo, porque tem um negócio na Prime Video e na Globoplay que se você digitar uma letra errada, às vezes não encontra a produção, por mais que tenha no catálogo. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, Friend. Vamos ver se ele vai achar. Não, eu escrevi. Ele achou coisas do Fred. Mas ele encontra, tá vendo? Ele encontra palavras parecidas. Se eu colocar aqui Harry Potter. Ele encontrou, mesmo eu tendo escrito tudo errado aqui. Se a gente faz isso na Globoplay e na Prime Video, normalmente não encontra. Então tem essa pequena diferença. Mas ainda assim não é tão bom quanto o campo de pesquisa da Netflix, por exemplo. Porque na Netflix, se a gente digita uma produção que não existe no catálogo, ele traz outras parecidas. Se a gente colocar lá Harry Potter, ele não tem filmes do Harry Potter, mas ele te dá outras produções que tem um gênero parecido para você poder assistir. Te dá umas sugestões parecidas. Aqui já não é o caso. Se a gente colocar aqui, por exemplo, Homem de Ferro, que é da Marvel,
não aparece e não te dá sugestões. Ele poderia trazer outros filmes de heróis da Liga da Justiça, do Batman, né, que tem uma ligação ali, porque poderia nos interessar, mas isso não acontece. Talvez eles mudem isso no futuro, talvez não. Ainda assim é um campo de pesquisa muito bom, que ele pelo menos entende quando a gente digitar uma letra ou outra errada, porque às vezes acontece. E agora vamos pro player também mostrar pra vocês. Eu não sei se vai aparecer, porque normalmente quando grava a tela de uma coisa sendo exibida, a tela fica toda preta. Então se a tela ficar toda preta pra vocês é por isso. Mas ele fica dividido assim, ó. Entrei aqui em The Big Bang Theory, ele mostra todas as temporadas que tem as 12 aqui, inclusive assistam, que é uma ótima série, mas eu ainda não comecei a assistir por aqui. Te dá outros conteúdos semelhantes, aqui embaixo outras sugestões para você poder assistir. E aí eu vou clicar aqui no episódio, ele mostra a sinopse, mostra o elenco, mostra as informações aqui, tudo certinho, assim também como todos os outros streamings. Vou dar um play e vou tentar mostrar para vocês, espero que não fique tudo escuro por aí. Acho que não, né? Acho que vocês estão vendo. A legenda aqui tá em inglês, inclusive tem muita gente reclamando da legenda, que tá torta, descentralizada, que tá com problema. Vou falar sobre isso daqui a pouco também. A legenda aqui tá em inglês porque eu tô assistindo Friends com legenda em inglês. Vou pro português. Tá tudo descentralizado aí que vocês estão vendo, provavelmente. E aí, esse aqui é o player. Eu não vou ficar mostrando muito porque senão eu vou perder a monetização do vídeo. Aqui a gente consegue controlar o volume e fazer configuração da legenda, tanto do idioma da legenda quanto do idioma do áudio e as configurações da legenda, que eu acho isso muito legal também, porque nem sempre eu quero assistir no mesmo padrão que tá todo mundo assistindo. Então eu consigo mudar aqui o tipo da fonte, eu consigo mudar o tamanho dela, se eu quiser deixar extra grande, se eu quiser deixar média, o estilo da letra, se eu quiser colocar aqui sombra, baixo relevo, uniforme, tem vários tipos diferentes para a gente deixar, que facilita também na leitura e vai do gosto. Tem a cor da fonte, que eu particularmente prefiro amarelo, mas tem gente que prefere branco. E tem outras cores aqui, vermelho, que eu acho que deve ficar horrível para ler. Magenta, ciano, enfim. Tem várias cores aqui, você pode escolher a sua preferida. Eu vou deixar no amarelinho. E tem a opacidade da fonte também, se você quiser deixar um pouquinho transparente, para não atrapalhar tanto o texto de repente, você pode fazer essa diferença também. Vou deixar aqui no 100%, óbvio. No celular, ele ainda consegue tirar esse quadrado preto do fundo, que no computador eu não consegui tirar, pelo menos não apareceu ali a opção, mas no celular a gente consegue mudar isso daí. E a gente consegue avançar 15 segundos ou retornar 15 segundos, etc. De novo, nada tão inovador e surpreendente assim para quem já está acostumado com outros streamings, mas funciona legal, o player roda muito bem, sempre já com boa qualidade, pelo menos na minha internet tem funcionado legal, e é basicamente isso. Agora eu vou mostrar para vocês também um pouquinho do aplicativo e depois do compartilhamento no meu Chromecast. Não vou mostrar funcionando na TV, porque minha TV é muito antiga e não vai ter o aplicativo da HBO Max para eu fazer esse teste. Inclusive, mais para frente também eu vou falar quais são as TVs e as versões das TVs que estão aceitando que já tem o aplicativo da HBO Max para baixar. Agora vamos lá para o aplicativo um pouquinho. Bom, esse aqui é o aplicativo. Quando a gente abre, ele já vem direto no perfil que a gente entrou pela primeira vez. Para mudar, a gente tem que ir lá no perfil e colocar aqui para mudar de perfil. Então, aqui na tela inicial, você está vendo que lá embaixo tem 3 opções apenas, que é a página inicial, pesquisar, se a gente quiser pesquisar alguma coisa, e as configurações do nosso próprio perfil. Na página inicial também, muito intuitivo e nenhum segredo para quem já usa outros streamings. Vai aparecer aqui o continue assistindo, vai aparecer aqui a minha lista, e alguns favoritos da semana, aquelas categorias iguais às que tem no site também. Aqui do lado a gente tem um menuzinho igual o do site, não muda nada, a gente consegue as mesmas opções. Acho que o que muda aqui que a gente pode ver é que quando a gente clicar aqui no perfil aqui embaixo, a gente tem a nossa lista e tem os downloads, coisa que não tem no site, porque não tem como fazer download no site. Essa é a única diferença. E a gente tem aqui também o continue assistindo, para continuar assistindo as coisas onde a gente parou. Então, a gente vai aqui nas configurações também, tá vendo que quando a gente entra aqui no perfil, lá em cima tem a engrenagenzinha, pra gente entrar mesmo nas configurações do aplicativo. Tem algumas opções aqui de conta, assinatura, controle dos pais igual o do site, mas a gente tem aqui as opções de vídeo, que é onde a gente pode assistir coisas online apenas no Wi-Fi, ou se a gente desconectar, também vai dar para assistir no 4G. E tem também o aviso de streaming com dados móveis, que é quando, né, para fazer aquele aviso, você está usando os dados móveis, para não usar sem querer toda a franquia de dados, né? Mesmo quando a gente chega em casa, às vezes com o Wi-Fi desligado e está usando o 4G e não percebe, aqui a gente pode ativar para ele dar um pequeno aviso. Eu acho que essa é a função dele. E embaixo a gente tem as opções de download. A gente baixa só no Wi-Fi, ou se desativar, ele baixa também no 4G. Ele também faz um aviso do download que você está fazendo pelos dados móveis, né, pelo 4G, 3G, enfim. E a gente consegue definir a qualidade do download também. A gente pode decidir pelo download mais rápido, que ele vai usar menos dados e vai trazer uma qualidade um pouco mais baixa. Ou, se a gente quiser priorizar a qualidade, aí ele vai demorar um pouquinho mais para baixar
e vai ocupar um pouco mais de espaço também, só que a gente tem uma qualidade melhor na hora de assistir. E é basicamente isso, acho que tem de diferente. E aí quando a gente baixa algum episódio, alguma coisa, enfim, vou aqui no DV Inventory de novo, vou fazer o download, ele já entrou direto no episódio, né, pra ter entrado no episódio. Aqui quando a gente for fazer o download, enfim, vou aqui na minha lista, e aí quando a gente entra aqui na série ou no filme, enfim, vai aparecer a opção de download. Aí a gente vem aqui para baixar o episódio, se eu baixar esse aqui, por exemplo, ele vai começar a fazer o download aqui do episódio 2 da terceira temporada de Friends. Mas eu vou dar um stop aqui. Só que é aqui que a gente baixa, e aí depois pra gente encontrar, vai lá no perfil e vai em downloads. Aqui ele tá fazendo, ainda mandei parar, pra sair. Excluir, apagar. Pronto. E é isso. Eu acho que o que tem de diferente no aplicativo para mostrar para vocês era basicamente isso. Eu vou dar um play aqui agora, aí eu tenho quase certeza que a tela vai ficar escura mesmo, porque nem para print estava dando para tirar. Mas se der para mostrar aí para vocês, eu vou mexer um pouquinho nas configurações da legenda também. Ó, aqui tá pausado, não sei se está aparecendo aí para vocês, mas aí a gente consegue mexer aqui nos áudios e legendas também, e na configuração da legenda que a gente consegue mexer na opacidade do plano de fundo, que é aquele quadrado que eu falei, a gente consegue tirar, consegue mudar aquela cor do fundo também, em vez de preto colocar vermelho de repente. A gente consegue fazer essas pequenas alterações aqui e salvar e fechar depois. E tanto no episódio quanto no aplicativo ele aparece aquela opçãozinha para a gente compartilhar a tela para um Chromecast ou para uma TV que tenha o mesmo aplicativo, que é exatamente o que eu vou mostrar para vocês agora, como é que é feito esse compartilhamento. E só antes de ir lá para o Chromecast, eu tinha esquecido de gravar a tela aqui dos avatares que eu falei para vocês. Então vou colocar aqui para editar meu perfil. Se a gente clicar no avatar, a gente vê aqui ó, que pode tirar uma foto na hora, pode carregar uma foto do dispositivo ou pode escolher um personagem, que aí tem várias produções que são originais deles. Então a gente começa aqui com Game of Thrones, tem vários personagens. A gente depois vai ter aqui The Sopranos, né, Família Soprano, que tem vários personagens também para escolher. Aí vai mudar aqui para I May Destroy You, tem também. Vai passar por algumas séries que eu não reconheço, mas que vocês estão vendo por aí. Aí chega aqui em Watchmen também, que já tem alguns personagens. Westworld também. Isso tudo da HBO. E aí depois tem do HBO Max, que é aqui The Flight Attendants. E Raised by Wolves, que eu tô reconhecendo aqui. Não sei se tem mais alguma. E para crianças de toda a família, ainda bem que eles colocaram toda a família, porque a gente pode escolher os desenhos também. Alguns aqui que são da nossa geração, como Pernalonga, Patolino, Tais, Scooby-Doo. Alguns de uma geração um pouco mais jovem, que já não é a minha, que tem aí Hora da Aventura, Ben 10, aí volta pra minha geração, Dexter, As Meninas Superpoderosas, Dudu e Edu. Então tem esses aqui. Tem pouco ainda, eu senti falta de Friends, por exemplo, mas aqui embaixo tá escrito pra gente ficar de olho, porque logo logo vai ter mais personagens disponíveis. Então acho que com o tempo isso aqui vai sendo incrementado. Mas por enquanto, de todos esses que eu vi aqui, meu personagem favorito é o Tyrion, por isso que eu escolhi ele. Agora sim, eu vou lá para mostrar para vocês como é que funciona no espelhamento do Chromecast. E aí aqui quando a gente liga o Chromecast, aparece aqui em cima pra gente no canto superior direito o símbolozinho do Chromecast para fazer o compartilhamento. Então a gente pode compartilhar já nessa tela inicial direto, e aí vocês vão ver que na televisão já vai aparecer ali o negócio do Chromecast, do HBO Max. E aí a partir daí, do momento que já está pronto, a gente só escolhe a produção. Óbvio que eu vou aqui para Friends, quando a gente clica e seleciona o episódio, já passa direto para lá. O único negócio aqui é que eu não consegui encontrar uma forma de configurar a legenda que está sendo compartilhada. Então se a gente for aqui nas configurações, né, o episódio está passando ali, a gente consegue mexer aqui na legenda apenas para mudar o idioma, tanto do áudio quanto da legenda, mas não consegue fazer aquelas configurações. Então ela sempre vai vir assim, com fundo preto, né, no quadrado preto em volta, e a letra branca e sempre nesse tamanho. Eu não consegui achar um lugar para poder configurar isso. Talvez no aplicativo direto na TV dê para fazer, mas no espelhamento do Chromecast eu não consigo mexer e ele não pega o padrão do celular, que é o que normalmente acontece. Aqui não é esse caso. Mas ainda assim não é nada que me incomoda, porque tá numa forma ali que dá para enxergar legal, então para mim isso passa também, mas se desse para mudar seria melhor. E é isso, é bem simplesinho, assim como qualquer outro aplicativo de streaming que a gente faz esse espelhamento também. Agora eu vou voltar para o computador para tirar algumas dúvidas e passar algumas informações importantes sobre o streaming. Bom, agora que a gente já viu como é que funciona o site, o aplicativo e o Chromecast, agora sim eu vou começar a responder para vocês todas as dúvidas que vocês me mandaram pelo Instagram e algumas outras informações também que eu acho pertinente trazer aqui para vocês, para aí sim você decidir se vale ou não a pena assinar esse streaming, e mais pro finalzinho também eu vou dar minha opinião se vale ou não a pena, pelo menos para os meus gostos e para minhas
né, as experiências que eu tive durante essa semana. Começo falando da legenda, né? Por que a legenda está descentralizada? O que aconteceu? Como é que eu configuro isso para ficar bonitinho como a gente está acostumado? Esse, gente, pelo que eu entendi, não é necessariamente um problema, não é que está errado, não é que a HBO Max não soube fazer a legenda e está com algum problema lá no desenvolvimento do aplicativo, do site, enfim. Pelo que eu entendo, esse é o padrão de legenda nos Estados Unidos. Se você colocar lá na Netflix, na Prime Video eu nunca testei, mas na Netflix, por exemplo, se você colocar a legenda em inglês, ela também fica para os cantos. Normalmente no canto do personagem que está falando naquele momento. E é isso que tem acontecido aqui no HBO Max. Então eu acho que é um padrão de como eles usam a legenda nos Estados Unidos e o HBO Max trouxe para o Brasil dessa forma, mesmo na legenda em português. Então é uma questão cultural mesmo, eles estão acostumados dessa forma, eu acho, posso estar falando bosta aqui, mas eu acho que esse é o padrão deles mesmo. Então isso acaba incomodando a gente aqui no Brasil, a gente está acostumado com a legenda centralizada, bonitinha, né? A gente já tem esse costume. Não sei se isso vai ser corrigido com o tempo, pode ser que sim, pode ser que não. O que eu digo para vocês, segundo a minha experiência, é que em uma semana de uso eu já acostumei com isso e não está me incomodando mais como incomodava no começo. Então pode ser que você assistindo, você acabe se acostumando também, mas pode ser que não, pode ser que continue te incomodando. Mas não encontrei informação se eles vão corrigir isso no futuro ou não. Sobre o catálogo, né? O que tem no catálogo da HBO Max? Tem muita coisa, vocês já deram uma visualizada aí quando eu mostrei para vocês o site e o aplicativo, mas eu vou dar uma resumida de algumas marcas e produções que estarão aqui dentro da HBO Max. Obviamente eu vou começar pela HBO, tem muita produção da HBO aqui, como Game of Thrones, Sopranos, Westworld, Euphoria, Lovecraft Country, que vocês já tinham visto, Watchmen e várias outras produções dessa marca. Teremos também coisas da Warner Channel, como The Big Bang Theory, a antiga Gossip Girl, Um Maluco no Pedaço, obviamente Friends e várias outras produções também. Teremos produções da DC Comics, como Stargirl e Batwoman, as do Arrowverse ainda não estão por aqui. Além de filmes também da DC, como Coringa, as trilogias do Batman, Liga da Justiça, animações da DC, como Liga da Justiça Sombria, Harley Quinn e várias outras. Teremos também animações da Looney Tunes e da Cartoon Network, como por exemplo Hora da Aventura, Patrulha Canina, As Meninas Superpoderosas, Scooby-Doo, Jovens Titãs e muito mais. E temos também as animações para adultos, né, da Adult Swim, como Rick and Morty, Robot Chicken e várias outras. Temos também já por aqui as franquias clássicas, como todos os filmes do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, do Matrix, Mágico de Oz e etc. Temos as produções originais da HBO Max também, como The Flight Attendant, Raised by Wolves, Generation, a nova Gossip Girl que vai chegar logo logo e a futura House of the Dragon, por exemplo, que é o spin-off de Game of Thrones, e entre várias outras produções também. Os novos filmes que são da marca da Warner também teremos por aqui, como Duna, Space Jam, Mortal Kombat e muitos outros filmes que serão lançados no cinema, chegarão por aqui 35 dias depois, após esse lançamento nos cinemas, para a gente poder assistir de forma gratuita, sem pagar nenhuma taxa adicional além da mensalidade. E o catálogo também está com promessas de produções nacionais, já tem várias dentro do catálogo, a gente vai ter a série documental do PCC, O Poder Secreto, que já está confirmado, e várias outras produções também que devem ser anunciadas em breve. E uma outra coisa muito legal é que a gente também pode entrar no site hbobrasil.com, e lá a gente vai ver várias novidades que estão chegando no catálogo também. Vocês estão vendo passando um trailer aí rapidinho, e a gente consegue ver aqui, ó, que vai chegar novos episódios de Batwoman dia 5 de julho, que inclusive é hoje, da Beth, tem aqui do Greg News. Então a gente consegue ver algumas datas aqui de novas coisas que vão chegando com o tempo. Então para quem gosta de sempre se atualizar pelo que vai chegar aqui nesse site de notícias, a gente consegue encontrar aí tudo no hbobrasil.com. Voltando a falar dos perfis, só para ficar claro aqui nessa parte de dúvidas, quantos perfis são possíveis criar aqui dentro de uma mesma conta, até 5 perfis, tanto de adulto quanto de criança ali. Todos juntos tem que formar até 5 perfis diferentes que a gente consegue criar aqui dentro. Agora sim, vamos falar dos dispositivos, que vocês perguntaram onde que dá para baixar o HBO Max, qual tipo de TV, videogame, etc. Segundo o que consta no site, tem as informações aqui que vocês estão vendo aqui do lado, no Android TV, que tem o OS 5 ou superior, dá para baixar aqueles aparelhos que tem um Android TV. O Apple TV também, você consegue baixar nos Apple TV que está com o tvOS ali mais recente. Eu vou estar sempre olhando aqui para baixo porque eu tô com a minha cola. Mas vocês estão vendo aqui do lado que nas Smart TV LG você consegue nas que tem a WebOS 3.5 ou superior. Não é o caso da minha TV é de 2011, não tem atualização,
não tem o aplicativo, por isso que eu não consigo mostrar para vocês. Tem nos Roku ou no Roku, eu não sei como é que pronuncia isso, mas os que tem o OS 10 ou superior também você vai conseguir encontrar o aplicativo. Nas Smart TV Samsung, são nos modelos de 2016 para frente. Nos Xbox One e o Xbox Series, que é o X e o S também, parece que já está disponível lá o aplicativo para baixar, e a gente consegue compartilhar também no Chromecast e no AirPlay. E o PlayStation 4, PlayStation 5, Fire TV, esses dispositivos que ainda não apareceram, o aplicativo da HBO Max. Esses ainda não está especificado por que não chegou, nem quando vai chegar e nem se vai chegar. Provavelmente vai, mas ainda não tem uma data para isso. Então, se você tem alguns desses dispositivos, o que resta é esperar e assistir de alguma outra forma por enquanto, não tem jeito. Agora vamos para uma parte muito importante também, que são os preços. Eu já tinha lançado isso no Instagram, na época que foi divulgado, mas vale colocar aqui nesse vídeo também para você que ainda não está por dentro, está confuso por causa das promoções que está tendo, que também vou falar do desconto que eles estão dando. Mas primeiro eu vou falar dos valores oficiais. A gente vai ter duas opções de planos para assinar o HBO Max, que é o plano mobile e o plano multitelas. O mobile ele é mais barato, mas você tem que tomar muito cuidado porque ele só vai funcionar em celulares e em tablets. Ele não vai funcionar na TV, não vai funcionar em outros dispositivos, não vai funcionar no computador, não vai funcionar em nenhum lugar. Só no celular e tablet, que é dispositivo mobile, dispositivo móvel. Isso também só funciona para um celular, você não vai conseguir compartilhar com outras pessoas, só uma pessoa consegue assistir simultaneamente. Por isso que ele é mais barato. O plano mensal dele está por R$20 por mês, o plano trimestral é R$18,37 por mês e o plano anual ficou por R$14,21 por mês. Esses são os valores oficiais. Como é que funciona o plano trimestral e o plano anual? Essas assinaturas, normalmente você paga o valor cheio, só que você consegue parcelar no cartão de crédito em 12 vezes ou em 3 vezes. Então não é que o trimestral você vai assinar e vai pagar todos os meses como se fosse o mensal. Você vai assinar por um ano e você vai pagar no cartão de crédito o valor cheio, mas lá você consegue dividir na quantidade de vezes que você quiser. Então se você pegar o valor anual, por exemplo, você vai colocar lá seu cartão de crédito e você vai pagar R$170,52. Só que você consegue parcelar esse valor em 12 vezes e aí, em cada vez ali, você vai pagar o valor de R$14,21, entendeu? Essa é uma forma para dar desconto, porque se você for assinar mensalmente, pagando R$20 por mês durante um ano, você vai pagar muito mais do que isso. Então, se você assinar o plano anual, se você tem a pretensão de ficar um ano na assinatura, aí você pega o plano anual e acaba tendo um valor de desconto aí no total desses 12 meses, entendeu? Já no plano padrão, que seria o plano multitelas, aí sim a gente consegue criar os 5 perfis, como eu estava mostrando para vocês, porque no mobile não dá para criar perfil, é só um mesmo, mas no multitela a gente consegue criar 5 perfis, só que só 3 pessoas conseguem assistir simultaneamente, não consegue as 5. Além disso, aqui também a gente consegue assistir em qualidade com 4K, coisa que no mobile não tem, porque nenhum celular ou tablet tem resolução 4K, eu acho, tem suporte para isso. Posso estar falando bosta aqui de novo, mas eu acho que essa é a verdade. Então no multitela a gente consegue também alcançar essa qualidade máxima aí de 4K, desde que a gente tenha um dispositivo para isso no caso. E aqui os valores são um pouquinho mais altos, mas ainda assim eu não acho nenhum absurdo. O plano mensal do multitela está por R$28, o plano trimestral está por R$25,06 por mês, que ficaria dividido nas 3 vezes, e o anual, se a gente pegar o valor cheio e dividir por 12 vezes, fica por R$20,07 por mês. Esses são os valores e nesses casos, quando você fizer uma assinatura tanto do mobile quanto do multitela, você tem a opção de 7 dias grátis de teste para poder testar o conteúdo, assistir todas as coisas que tem no catálogo, experimentar o site e o aplicativo para ver se é legal para você, se vale a pena ou não pagar esse valor que você determinar ali. E quais são as formas de pagamento para a gente fazer isso? Pelo que eu vejo, dá para a gente assinar com cartão de crédito e eu acho que de débito também funciona. Eu coloquei o meu número de débito e ele aceitou, mas eu não segui em frente porque eu já tenho assinatura, não ia fazer outra só para fazer esse teste. Mas pode ser que aceite de débito também, não encontrei essa informação nas respostas oficiais do site. Mas ele aceita essas bandeiras aqui, ó, Visa, Mastercard, Amex, Discover, JCB, Elo, acreditem ou não, e Hipercard. Aí você coloca as suas informações aqui e inicia a assinatura. Mas o débito eu realmente não tenho certeza. Agora o crédito, eu assinei pelo crédito e funcionou. Não existe forma de boleto, mas tem umas outras formas de fazer a assinatura também, como assinar direto pela Google Play, ou pela Apple Store, ou pelo Mercado Pago. Tem várias outras formas também de fazer assinatura, que são aquelas formas que você consegue acrescentar dinheiro no saldo, através de outras formas de pagamento, e com o saldo da Play Store, ou da Apple Store, com o saldo do Mercado Pago, aí você faz o pagamento da assinatura da HBO Max. Você também consegue fazer por essa forma. E o desconto?
desconto. O que é aquele desconto de 50% que eu postei no Instagram e que vocês devem ter visto em vários outros lugares por aí? O desconto dos 50% é o seguinte: se você assinar o plano mensal, não vale para o trimestral e nem para o anual. Se você assinar o plano mensal, que é o de R$ 28,00 do Multitelas e o de R$ 20,00 do mobile, se você assinar esse plano, aí você tem 50% de desconto, desde que você assine até o dia 31 de julho, que é o final desse mês. Então, se você assinar o plano mobile até o final desse mês de julho, você vai pagar R$ 9,95 por mês e não os R$ 20,00 do preço padrão. E se você pegar o plano Multitelas, que está R$ 28,00, em vez desses 28, você vai pagar R$ 13,95. E isso vale para todos os meses enquanto você mantiver a assinatura. Você não vai pagar só isso em julho e aí a partir de agosto você volta ao preço normal. Não. Enquanto a sua assinatura estiver ativa, enquanto você estiver pagando em dia, você vai continuar pagando 50% de desconto. Segundo o site, isso vai funcionar até você cancelar a sua assinatura. Então daqui 3 anos, você vai continuar pagando 50% de desconto. É claro que, se eles aumentarem o valor para R$ 40,00, você vai passar a pagar 20, mas você vai continuar pagando esse 50% de desconto. Isso é a informação que está no site. Se daqui 1 ano, daqui 6 meses, 2 anos, isso mudar, não venham me cobrar, porque eu só estou reproduzindo a informação que eu encontrei no site. Mas é assim que vai funcionar, não é só no mês de julho. Você precisa assinar em julho, mas vai valer para todos os meses enquanto a sua assinatura estiver ativa. Entenderam? Mas também você só consegue esse desconto assinando pelo site. Se você tentar assinar pelo aplicativo, esse desconto não vai aparecer. Então faça isso pelo site caso você queira pegar esse desconto. E agora umas outras dúvidas aí também que vocês me mandaram lá no Instagram, que eu acho que vale responder aqui para vocês. Quem assina o canal HBO, se tiver alguma TV a cabo aí, e você assina o pacote dos canais da HBO, consegue assinar o HBO Max gratuito? Sim. Se esse for o seu caso, quando você for lá entrar no site do HBO Max, você vai clicar lá para entrar e você vai clicar aqui, ó, entrar com o provedor. E aqui você vai escolher qual que é o provedor que você tem para poder fazer o acesso aqui no HBO Max. Então tem o Cabo Telecom, DirecTV Go, que tem muita gente que acessa, tem a Net Claro, Oi, Sky, TIM, etc. Você escolhe aqui o seu provedor. Se você assinar pelo Mercado Pago, o Mercado Livre que eu tinha comentado também, você coloca aqui, coloca as informações de login do seu provedor e aí sim você consegue fazer o acesso. E aí sim, quando você escolher o seu provedor, aí você vai criar o seu cadastro com seu e-mail e senha bonitinho e depois você consegue acessar normalmente sem pagar nenhum valor a mais do que você já paga na sua TV a cabo, nos seus canais HBO. E isso também vale para quem já tinha assinatura da HBO Go, que eu não sei se já foi descontinuado ou se vai ser aí nos próximos dias, mas você usa o mesmo login pro HBO Max e aí ele faz a transferência e tira essa diferença de valor aí, porque o HBO Go era um pouquinho mais caro. Me perguntaram também quando é que chega em Portugal, porque tem muita gente de Portugal que me assiste por aqui. O que eu encontrei é que deve chegar ainda nesse ano de 2021, até dezembro no máximo, tanto em Portugal quanto em outros países da Europa também, mas ainda não tem uma data específica para isso acontecer. Sobre o conteúdo, me perguntaram também se todas as séries da HBO estarão presentes e pelo que eu vi, sim, todas, eu mostrei para vocês várias que estão no catálogo, mas tem várias outras produções também que eu não citei, mas que estão ali presentes que a gente consegue assistir. E também vale ressaltar aqui como é que vai ser a transmissão simultânea, das novas produções, dos novos episódios que estão sendo lançados na HBO. Vai ser simultâneo com a HBO Max? Sim, vai ser simultâneo, segundo tem lá nas respostas do site deles. Assim que iniciar o episódio lá nos canais HBO, o episódio vai ficar disponível aqui no HBO Max pra gente ver também, como já acontecia com o HBO Go. A gente só espera que não tenha os mesmos travamentos, que dessa vez eles estejam com servidores melhor preparados para receber essas estreias muito hypadas, que todo mundo vai querer assistir ao mesmo tempo. Espero que dessa vez funcione. Eu confesso para vocês que eu tenho minhas ressalvas, que eu tenho um pezinho atrás, porque no dia do lançamento, dia 29, muita gente, inclusive eu, encontrou erro para fazer assinatura, porque tinha várias pessoas assinando ao mesmo tempo. Então eles já não suportaram nem as inscrições. Não sei como é que vai funcionar nas estreias das produções de novos episódios. Espero que isso não aconteça, que tenha sido algo atípico mesmo. E as séries da CW também, como é que vai funcionar? Por que as séries do Arrowverse não estão presentes aqui? Isso é um pouquinho complicado de responder com certeza, mas tem as especulações. Algumas séries a gente já encontra lá, como Batwoman, por exemplo, que é uma série da CW, mas está aqui disponível na HBO Max porque ela era exibida pela HBO e pelo HBO Go. Agora as outras, apesar de passar na Warner Channel aqui no Brasil, elas têm um contrato de exclusividade de streaming com a Netflix, pelo que a gente está especulando, tá? Não consegui encontrar essa informação oficial. Mas todas essas séries estão na Netflix e deve existir um contrato de exclusividade de streaming. Por isso que essas séries não estão na HBO Max, porque esse contrato ainda está vigente. Um dia, provavelmente, esses contratos vão vencer. Quando isso vai acontecer, eu não sei. Mas o dia que esses contratos vencerem, provavelmente não serão renovados, e aí sim, as séries do Arrowverse, Riverdale e várias outras da CW, aos poucos, vão voltando aqui
para o catálogo do HBO Max. Mas reforço, isso é especulação, não tem essa informação oficial, mas é a única que faz sentido aqui. Só que também é bem possível que essas produções nas novas temporadas já cheguem direto aqui no HBO Max e não vão mais para a Netflix, como é o caso de Titãs, por exemplo. A primeira e a segunda temporada está na Netflix, está lá como título Netflix original, mas ela é produzida pelo HBO Max. Era pela DC Universe, na verdade, mas que é um streaming que não existe mais, porque foi integrado ao HBO Max. E a terceira temporada de Titãs vai estar aqui no HBO Max, não vai para Netflix, aparentemente. Então vai ficar a primeira e segunda temporada na Netflix, a terceira de Titãs no HBO Max, vai ter essa divisão. Pode ser que isso aconteça também com as produções da CW que estão na Netflix. Vai parar de chegar novas temporadas e vai vindo tudo para HBO Max. Não sei, não tenho certeza disso também, porque cada série deve ter um contrato diferente, com suas cláusulas particulares ali. Mas é bem possível que aconteça dessa forma daqui para frente. E por último, também me perguntaram se o aplicativo e o site têm travado muito, porque acontecia muitos travamentos com o HBO Go. E o HBO Max, como é que tem funcionado? Para mim, tanto no site quanto no aplicativo, tem travado um pouquinho. Não é muito, acontece bem raramente, mas dá umas travadinhas de poucos segundos e depois volta. Eu acho que é muito mais pela minha internet, porque quando eu tô assistindo Prime Video, por exemplo, às vezes dá umas travadinhas de 1, 2, 3 segundos ali também, e depois volta, vai dando umas travadinhas e volta, e depois continua fluindo normal. Tá acontecendo a mesma coisa aqui no HBO Max, então pode ser que seja algo relacionado à minha internet. A Netflix, ela tem um esquema para não travar, que ela diminui a qualidade. Então continua fluindo, dá uma diminuída, você vê que não fica mais HD, fica uma qualidade um pouquinho mais baixa, mas continua fluindo a produção. A Prime Video e a HBO Max aparentemente não tem essa inteligência, e aí por isso que vai dando essas travadas para manter sempre a qualidade alta. Mas, de novo, eu acho que é algo da minha internet, não é do aplicativo em si, porque acontece em outros lugares também. E mesmo assim, é bem raro e acontece bem pouco e não incomoda tanto a esse ponto. E eu acho que é isso, eu devo ter respondido todas as dúvidas de vocês. Se ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder também. E as minhas considerações finais sobre esse streaming. Vale a pena assinar? Não vale? Pra mim, vale muito. Primeiro que o preço é bem acessível, principalmente nesse mês que tá com desconto, mas mesmo sem o desconto, tá na mesma faixa de preço do que Globoplay, do que Disney Plus. Não é tão barato quanto o Amazon Prime Video, mas também não é tão caro quanto os planos mais caros da Netflix, por exemplo. Então tá numa faixa de preço acessível tanto quanto os outros streams daqui do Brasil. E mesmo assim, se a gente conseguir os descontos, ou se pegar o plano mobile, anual de repente, fica bem próximo do preço da Amazon Prime Video, que é o mais barato que a gente tem por aqui hoje. Já em questão de facilidade de uso do site, do aplicativo e do conteúdo, pra mim, excelente, não deixa nada a desejar, tem muita produção legal, tem muita coisa pra chegar ainda também, que vai ser bem bacana. E eu já coloco aqui a HBO Max hoje no meu ranking como o segundo melhor streaming do Brasil. Pra mim é melhor do que Disney Plus, que chegou com muito mais conteúdo, com muito mais coisa rica pra gente, e tanto em qualidade quanto em quantidade também é melhor do que Prime Video e Globoplay, por exemplo. De novo, é a minha opinião. Só perde por enquanto para Netflix, que tem um pouco mais de funções e muito mais conteúdo e muito mais coisa que eu gosto também. Mas ainda assim, ó, tá ali pau a pau, até por ter um preço um pouquinho mais baixo também. Então, no meu ranking, hoje a HBO Max é a principal concorrente da Netflix e vale muito, muito a pena assistir. Não me arrependi nem um pouco da assinatura até agora, tem muita coisa legal lá para assistir e também trouxe Friends de volta para minha vida, que eu estava longe há mais de 6 meses. Então assim, eu recomendo muito que vocês assinem, mas é claro, vai lá primeiro e faz a assinatura do teste gratuito de repente, vê se você gosta, por tudo que você viu aqui também, aí você pode tomar sua decisão e me conta aqui nos comentários se você vai assinar ou não, se eu conseguir esclarecer tudo que você precisava saber para tomar essa decisão, e recomendo esse vídeo para outras pessoas também, para ficar sabendo e conhecer tudo que é pertinente aqui sobre esse novo streaming que chegou aqui pra gente há pouco menos de uma semana. Comenta aqui comigo nos comentários, não esquece de sair do vídeo também de clicar nessa bolinha para se inscrever e vir assistir outros vídeos que eu deixei aqui desse lado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, valeu!